Aqui a gente teria várias oportunidades de venda no M1 para fazer scalper com operação de venda, no caso, após o candle de força. A gente poderia ter entrada aqui em cima, candles de força vermelhos em direção ao primeiro fundo. Lembrando que isso daqui é um fundo. Parece ser pequeno, mas é um movimento de alta subida, pullback, copia, cola. Isso aqui então é um fundo. Entrada, alvo, stop. Depois de novo, mais candles de força. No caso, justamente aqui embaixo, isso aqui não é candle de força. Entrada, alvo, stop. Teria pegado aqui. Depois, a partir daí, esse daqui não é candle de força. Ele foi um candle de força por algum momento. Quando ele estava lá embaixo, ele era um candle de força, mas quando ele sobe na metade do candle, já não considera mais força. Em cima. A partir daí, de novo, lá em cima, candles de força com os alvos nos fundos. No movimento simetria. E no M1, a gente já estaria esperando, então, todos os candles vermelhos para ir a favor da tendência do âncora, do gráfico âncora, em direção aos fundos. A partir daí, vira uma festa, né? Depois disso, todos os candles vermelhos só dando quantidade baixa. Então, pelo M1, seria assim. As entradas. A melhor confirmação de entrada que vocês vão ter sempre vai ser aquele candle de força a favor do gráfico âncora, a favor do movimento do mercado. Nunca vá contra, apesar da gente estar vendo força compradora e tal, é mais fácil a gente esperar isso daqui realmente reverter e começar a subir para aí sim comprar, do que acreditar que aqui vai ser o momento certo de comprar, porque a gente está vendo força compradora. Ainda mais que a gente já está aguardando o fechamento do gap e a continuidade de queda por conta da notícia e também da reação do mercado. É importante considerar isso nesse caso. Normalmente eu não considero notícia e coisas externas do mercado, mas nesse caso é algo muito relevante que realmente afeta o mercado. Então não pode deixar passar sem que a gente inclua isso nas nossas análises. Normalmente o resto das notícias não faz muita diferença para mim e eu não fico operando com o rádio ligado aqui, ouvindo notícia. Para mim não faz diferença, mas quando é algo muito importante, aí tem que estar ligado. Paulo, como identificar um ponto de resistência ou suporte mais consistente, onde ocorre dificuldades de rompimento para cima ou para baixo? Isso porque tem momentos do gráfico que são mais difíceis de analisar isso. Os níveis de suporte e resistência de mais consistentes, Paulo, eles são principalmente acima do M15. Nunca considere um suporte e resistência pelo M1, a não ser que seja no intraday durante o dia. Mas quando a gente está fazendo um plano de trade, a gente vai marcando pelo M15 os nossos níveis principais de suporte e resistência. Então, por exemplo, vamos começar aqui. Lá em cima eu tenho resistência, porque eu tenho um topo duplo. Acima daqui eu tenho resistência, porque eu tenho um topo. Então, como é que eu vou marcar isso daqui? Deixa eu tirar isso daqui primeiro. Como é que eu vou marcar essa resistência aqui em cima? Vou fazer? Marcar lá em cima aquele topo que eu marquei antes. E eu vou trazer aqui embaixo nesses dois topos duplos. Então, o que a gente usa também, muito importante em análise técnica, é não somente marcar aquela linha horizontal sozinha e única como nível de resistência ou suporte, mas mais do que isso, marcar uma zona de resistência e suporte. Então, eu sei que aqui dentro, por exemplo, qualquer sinal de força que eu tiver aqui dentro, eu não vou estar comprando, porque eu vou estar dentro de uma zona de resistência. Então, por exemplo, se a gente rompe aqui, respondendo a sua pergunta, e rompe aqui em cima, pode ser que a gente tenha um falso rompimento por conta de ser um nível importante do gráfico e uma resistência importante e cair dentro dos 75% de falhas. Agora um suporte, onde que seria um suporte para o lado comprador, no caso? Aqui eu não tenho como marcar suporte quando eu estou aqui embaixo. A única forma de eu marcar suporte é se eu olhar para trás. Então eu tenho que voltar um pouco
para ver aonde que a gente está. Se eu for marcar um suporte, eu vou marcar um suporte aqui embaixo. Aqui vai ser uma área de suporte e aqui em cima também. Porque a gente tem fundos aqui, estou marcando só os fundos para marcar meu suporte, meu próximo suporte. Até aqui embaixo são meus primeiros níveis de suporte. Então a gente percebe que estão bem próximo daquele suporte ali. Que eu posso marcar novamente também aqui uma zona de suporte. Então aqui, zona de suporte. Aqui dentro, por exemplo, se caso a gente faz de conta que a gente entrou aqui nessa área, deixa eu voltar a me aproximar lá. Faz de conta, Paulo, que a gente entrou aqui, entramos dentro dessa área aqui, tá? Desse suporte. E de repente a gente entra aqui, faz um pullback e começa a mostrar força vendedora aqui. Isso aqui não é um lugar que eu estaria procurando uma venda, por exemplo. Então essa força aqui eu já teria desconsiderado. Porque a gente está dentro de uma zona maior de suporte e provavelmente se a gente romper aqui com a força vendedora, pode ser que dê uma falha e a gente continue subindo aqui por falha de rompimento. Então para você marcar pontos de resistência e suporte mais consistentes, marque dessa forma que eu mostrei aqui, marque zonas de resistência, zonas de suporte, para que você saiba que dentro daquela área ali, provavelmente pode acontecer algum sinal que você vai estar evitando por conta de a gente estar dentro daquela zona, daquela área. Porque muitas vezes, se você marcar só uma linha e a gente rompe aqui de repente, aí sobe, aí você pensa, vai vir um pullback, vai bater naquela suporte que antes era suporte, agora vai virar resistência e vai continuar subindo, vai continuar descendo. Aí você vende. Só que logo aqui abaixo tem o resto da zona. Aí a gente bate aqui um pouquinho só e depois dá isso daqui. Então é importante marcar essas zonas ao invés de simplesmente uma única linha, justamente para não entrar também no pullback e achar que aquele suporte acabou virando resistência ou aquela resistência acabou virando suporte. E no dólar, pode comentar, fez um M marcando o topo duplo, um dólar. Você se refere a isso aqui? Aqui a gente teve um topo duplo. Deixa eu ver. É exatamente um topo duplo. O principal sobre topo e fundo duplo é, não sei se vocês sabem como marcar de forma específica o topo e o fundo duplo, que muitas vezes as pessoas confundem. Às vezes a pessoa não sabe marcar certinho como é que funciona. Então, o topo duplo se marca assim: a gente vai ter um topo, vai ter a máxima daquele topo, que foi ali em cima, e vai ter o fechamento dos candles que marcou a máxima daquele topo, que foi aqui embaixo, certo? Para ser considerado um topo duplo, o próximo topo, no caso esse daqui, tem que passar no mínimo desse fechamento dos candles. Ele tem que passar esse fechamento dos candles. E não pode fechar acima da máxima do candle do topo anterior. Então, no caso, esse a gente percebe que aqui passou, no caso aqui, deixa eu esticar mais para o lado. Aqui a gente passou, normal, o preço passou do fechamento dos candles do primeiro topo e não fechou no acima da máxima do próximo topo. Esse candle aqui, por exemplo, ele poderia ter subido até lá em cima. Poderia fazer isso daqui, ó. E mesmo assim a gente consideraria como topo duplo. Essa é a forma correta de marcar um topo e um fundo duplo. A gente vai ter dois níveis, o nível de fechamento do primeiro topo e o nível de máxima do primeiro topo. Para ele então ser considerado um topo duplo, o próximo topo tem que pelo menos chegar na linha de fechamento, mas não pode fechar acima da máxima. Então ele poderia deixar um super pavio aqui e fechar aqui embaixo, que foi o que aconteceu, e mesmo assim ser considerado um topo duplo. Tá? Então essa é uma coisa importante que às vezes eu vejo umas pessoas, por exemplo, marcando, de repente o candle fecha lá em cima e marca como topo duplo, e isso aqui não é topo duplo, então a forma correta de você marcar o topo duplo e o fundo duplo também é assim. E obviamente a gente vai precisar ter um V aqui embaixo, a gente vai ter um V, né, para poder identificar, tem que ter um espaço também. Se for, por exemplo, um negócio tipo isso daqui, isso aqui não é um topo duplo também, né, caso acontecesse isso. Porque a gente não tem um V, a gente não tem um, um, um V, a gente não tem 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 um
uma marcação de uma gola aqui em cima. Então tem que ter também o V para ser considerado topo duplo ou fundo duplo. Rompimento, nesse caso, o ponto de entrada é logo após o rompimento. Então aqui no caso do M5 acabou de romper esse topo duplo aqui no dólar, voltou no pullback. Tem pessoas que estão se planejando já para pegar essa queda aqui, jogar lá embaixo e se fizer isso daqui acabar fazendo um OCO, né? Porque vamos pensar aqui, ó, ombro, sobe lá em cima, cabeça com os dois do fundo, o topo duplo e o OCO, né? Então tem pessoas que estão se planejando para isso também. Boa noite, João. Então é importante já planejar para o próximo pregão. O que você sabe que no dia anterior a gente fechou num sinal de reversão, logo após os 3 movimentos de alta, a Fabiana, né, a Paulo, Eliote de alta, movimento de alta, 1, 2, 3, completou, de repente agora a gente continua em movimento de queda, por conta de estar no topo duplo, por conta de ter movimento. Então agora a abertura do pregão, grande chance, de repente se a gente abre um gap de queda aqui já também, já na abertura do mercado. Isso que eu fiz agora é o que vocês todos têm que fazer sempre, né, um dia anterior ao próximo dia de operações. Sempre vendo o que aconteceu, já se preparando já para o próximo dia. Por exemplo, se por exemplo a gente abre em gap de alta, de repente a pessoa que não fez esse planejamento que a gente fez aqui agora vai estar de repente pensando em comprar. Abre um gap de alta, tô vendo força compradora, vou comprar, mas a gente tem um topo duplo, né, que indicou uma reversão e tal. De repente a gente sobe um pouquinho, só bate nos 50% dessa queda, bate exatamente aqui e começa a descer de novo. Então, sempre é importante ter esse planejamento, que é, né, que a gente chama de planejamento de trade, no dia anterior à abertura do pregão que você vai estar operando. Fala, Hermes. Valeu, cara. Hermes, explica a figura do Ed, que eu acho sensacional, cara. Parece que ela nunca falha. O Ed, Hermes, o Ed é uma das figuras, junto com o OCO, é uma das mais fortes do mercado. Se eu tivesse que ranquear, eu diria que o Ed é realmente forte, seguido do OCO e na sequência pelo topo e fundo duplo. Então o Ed, cara, a gente vai ter um Ed de alta, no caso um Ed de queda, dando sinal de compra. Tá? Então, o Ed, na verdade, é o que a gente chama aqui no Brasil de cunha. Eu falo Ed porque eu estou acostumado que a gente fala o Ed nos Estados Unidos. Então, normalmente, quando ele está apontado para baixo, significa que a gente vai ter, após o rompimento, uma oportunidade de compra. Ele não é uma figura de reversão, Hermes. Então, normalmente, se a gente compra aqui, por exemplo, nesse rompimento, os nossos alvos vão ter, respectivamente, que estar nos topos. Essa forma mais fácil de você marcar os alvos no Ed. E o Ed de alta é justamente a mesma coisa. Vou marcar aqui em cima. Um Ed de alta, nesse caso, vai te dar um sinal de venda. É sempre o contrário. Se a gente está um Ed apontado para baixo, ele vai te dar um sinal de compra. E no caso aqui, se a gente está com um Ed apontado para cima, ele vai te dar um sinal de venda. Mesma coisa, rompeu, entrou, né? Sempre lembrando, espera fechar o candle fora do rompimento para realmente confirmar o rompimento. E o seu alvo vai estar nos fundos, no caso, no Ed de alta. João Batista Portes, que hora fecha o dia para Forex? Cara, que eu saiba, o Forex fica aberto o dia inteiro, 24 horas. O mercado futuro aqui dos Estados Unidos também fica aberto praticamente 24 horas. Na verdade, a gente tem algumas pausas durante o dia, que é depois das 7, 8 horas, que a gente dá uma parada de 1 hora por aí. Depois retoma o pregão, as negociações digitais online. Mas você pode ficar operando, por exemplo, de madrugada. Agora, a pergunta mais importante seria qual o melhor horário para você operar o Forex ou o mercado futuro aqui nos Estados Unidos. Eu diria que é após a abertura do mercado de ações nos Estados Unidos, que é quando está todo mundo realmente olhando para o mercado e a volatilidade tem mais volume, tem mais volatilidade, tem mais oportunidade.
após a abertura do mercado de ações. No Forex, o pessoal usa muito o mercado londrino para pegar volume. Depois, quando o mercado de ações abre, também tem bastante volume aqui nos Estados Unidos por Forex. Mas o mais importante é eu não opero Forex por não gostar muito do estilo do mercado, mas eu opero os pares do Forex que também estão incluídos no mercado futuro. Então, por exemplo, o pessoal que opera o par euro-dólar, dá para operar o euro-dólar também no mercado futuro. No caso, você não vai estar operando o par do Forex, você vai estar operando o mesmo par, só que ele está incluído no mercado futuro. São dois pares diferentes, são independentes. Né? Então, é praticamente a mesma coisa. Então, o pessoal que gosta de Forex e quer operar os pares em um mercado mais seguro, eu diria para dar uma conferida no mercado futuro americano, que tem todos os pares lá também. Sendo o euro o melhor par. Galera, quem tiver mais perguntas é só mandar, a gente tem ainda mais aí uns 20 e poucos minutos. Vamos rechear aqui de pergunta pra gente fechar aqui. Quem tiver então mais perguntas é só mandar aí que daqui a pouco a gente já vai estar encerrando. Espero que vocês tenham sido respondidas as dúvidas, tenham resolvido as dúvidas. Quem tiver mais alguma coisa é só mandar no chat que eu vou estar respondendo aqui com relação ao que a gente veio falando. De repente algo que vocês não entenderam direito ou alguma outra dúvida que tenha surgido ao longo do caminho. Só colar aí no chat. Opa, Marcos, estou fazendo uma manutenção aqui no sistema, cara. Já vai voltar ao normal lá, na plataforma. Alguém pegou essa subida aqui? Alguém de vocês pegou essa subida no dólar? Espero que vocês tenham pegado essa oportunidade de ouro aqui, na bandeira, no triângulo ascendente, na explosão. Amigos aqui pegaram praticamente uma boa parte desse movimento. Espero que vocês tenham pegado também. Paulo Henrique, normalmente sim. Se não tiver o candle de força, aí no caso não é considerado impulsão. Ele precisa do candle de força para realmente confirmar e continuar. Caso contrário, ele vai ser pode ser apenas um candle de força, não impulsão, ou um candle de zeramento. Diego, você pode falar mais sobre gerenciamento de risco? Como seleciona as operações que valem e não valem a pena pelo risco-retorno? O principal sobre o gerenciamento de risco e retorno de cada operação que eu avalio é justamente aonde que o mercado está naquele momento. Se a gente ainda tem, por exemplo, candle de força gigantesco aqui em cima, eu não estaria entrando aqui, porque o risco-retorno, onde é que vai estar meu alvo? Já demorei muito tempo para achar meu alvo, então nem quero saber. Onde é que vai estar meu stop? Meu stop eu sei que vai estar abaixo do candle. Eu identifiquei meu stop e tive que correr aqui para trás e não consegui identificar meu alvo. Eu já entro, porque vai ser. Tem grande chance, se você não sabe onde vai ser o seu alvo, tem chance de acabar acertando seu stop. Então, o principal sobre avaliar uma operação, saber se ela vai valer a pena de realmente colocar o seu capital e abrir o trade, é normalmente abrir logo no início dos movimentos. Então, aqui seria tranquila a sua operação de compra. O movimento da flâmula, da bandeira. Eu sei que se eu entrar aqui, meu stop vai ser abaixo. E o meu alvo vai ser onde? Movimento simétrico. Copiar aqui, vamos copiar, vamos colar lá em cima. Após o rompimento, boom, bateu direto lá e veio pro pullback. Bateu direto no rompimento, na completar aqui, para completar o movimento da bandeira, da flâmula, e consolidou. Então, perfeito. Então, aqui eu sei que seria meu ponto de entrada ideal, em comparação de risco e retorno, para um risco de, vamos ver, quantos pontos? Um risco de 19 pontos para um lucro de 88 pontos. Tranquilo, sem nenhum questionamento, né? Super simples de saber que isso daqui seria uma oportunidade que de força compradora após a flâmula. Agora, aqui em cima, digamos que aqui em cima a gente tenha rompido aqui, então no caso, esse triângulo ascendente.
Onde que vai ser meu alvo se eu entrar aqui nesse triângulo ascendente? Se eu entrar aqui após o rompimento? Vai ter que ser no primeiro topo. Cadê meu primeiro topo? Tá ali, logo acima. Onde é que tá meu primeiro topo? Eu tive que correr muito para trás. Já demorei para achar. Então também já não vou mais querer operar isso daqui. Porque tem, como eu falei, quem viu o 20 vezes gains, é o curso grátis lá. Primeira coisa, quando você abre a operação, você tem que identificar já na hora onde é que vai estar o seu alvo, o seu stop. Né? Tem que ser simples e rápido de você achar ele. Então, né, se eu tiver que ficar, tá, onde é que vai ser meu alvo? Deixa eu mudar o tempo gráfico. Ih, não achei ainda, peraí, calma. Aí eu já não entro mais, porque demorou muito tempo. Enquanto esse tempo tá passando, o candle tá, de repente tá fechando, meu stop tá ficando mais caro, porque a gente tá subindo. Então, é sempre importante já de cara analisar. Então, para mim, analisar risco e retorno e saber se aquele trade eu vou estar realmente vendo uma operação ou não, demora para achar meu alvo e se ele está maior do que o meu stop. Isso é o principal. O alvo tem que estar maior do que o meu stop. Cristiane Portes, como operar com sinal de Doji? O Doji, na verdade, é um dos sinais, é um dos 13, mas é um dos mais, é um dos que mais aparecem. Então, obviamente, como ele é um dos que mais aparecem, ele tem mais chances de dar errado. Então, por exemplo, se você olhar, tá, tem um Doji aqui em cima e reverteu. Mas a gente também teve um Doji aqui, que não confirmou, ok, não confirmou a venda e tal, não rompeu aqui, mas de qualquer forma ele apareceu ali. Antes para mim, em relação à forma que eu uso Doji, né, a forma que eu expliquei até lá no workshop, é usar o sinal como alvo, nesse caso, Cristiane. Então, por exemplo, se isso é uma técnica muito ninja, até que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, eu estou entrando aqui com venda, tá? Vendi aqui em cima. Pressão de venda, topo duplo, sinal de força, vendedora, show, vendi. Onde é que vai estar meu alvo? Essa é uma das formas que você pode identificar o seu alvo. Cadê o primeiro doji do mercado? Onde é que está o primeiro doji aqui? Primeiro doji. Lá vai meu alvo. Vou jogar meu alvo no primeiro doji. Cadê o segundo doji? Lá embaixo. Opa, na verdade aqui em cima. O segundo doji vai ser meu segundo alvo. Então, na verdade, muitas vezes eu não abro a operação com base no doji, mas eu uso o doji como alvo. Vamos pegar outro exemplo aqui só para vocês não pensarem que isso aqui foi sorte. Vamos ver aqui. Vou pegar um outro exemplo. Um M5. Aqui então. Digamos que aqui a gente tem aberto uma operação de venda aqui na nuvem negra, certo? Vou entrar aqui, vendi. Aonde é que está meu primeiro doji? Está aqui embaixo. Lá vai meu alvo. Show, bati lá. Vamos entrar aqui, vamos de novo. Vamos entrar aqui então aqui embaixo nesse engolfo de alta. Onde é que está meu primeiro doji? Está aqui em cima. Lá vai meu alvo. Então, parece louco isso daqui, mas realmente funciona. Então, como eu expliquei lá no workshop, você também pode usar os sinais, né, aqueles 13, como alvo, não apenas como abertura de operação. Então, o que mais funciona para mim é o doji. Quando você abre essa operação, se você de repente não identificou o seu alvo ou quer realmente fazer um scalper bem rápido, identifica o primeiro doji no movimento anterior e coloca o seu alvo exatamente onde aconteceu aquele doji. Fabiana, qual o tamanho da banca em percentual você recomenda operar? Você fala qual o tamanho do trade com relação à sua banca? Eu diria para nunca ir com todo. Né, eu também conheço alguns traders que têm, por exemplo, R$ 5.000 na banca e abrem uma operação com R$ 5.000. Compram tipo 50 contratos, vão com a grana toda. Não recomendo fazer isso. Eu diria para você abrir no máximo 50%. Se você já tem um pouco mais de confiança naquele trade que você vai abrir, ou um pouquinho mais de experiência. No máximo 50%. O ideal é entre 20% e 30%.
porque assim dá pra nivelar um pouco o risco e retorno, o gerenciamento de risco, caso leve stop, porque levar um stop quando você está operando com todo o seu capital acaba tirando de repente uns 5, 10% da banca, acabando sendo desproporcional para o tamanho do possível gain. Marcos Portes, por que você usa médias móveis? Algum problema em usar? Eu não uso médias móveis, cara, mas nenhum problema. O problema é que, na verdade, muitas pessoas usam a média móvel como indicador para indicar uma compra ou venda. Então, aqui também a média móvel, a melhor média móvel, caso você queira usar, é a EMA, no caso, média móvel exponencial, 26. Então, essa é a melhor média móvel caso você queira usar. Eu não uso justamente porque ela acaba atrapalhando o tipo de análise. O problema com a média móvel, cara, é que as pessoas acabam fazendo exatamente isso daqui, ó. Subimos, ficamos longe da média móvel, vamos esperar o retorno para a média móvel para comprar, né? É isso que o pessoal fala. Vamos comprar aqui. Onde é que vai estar meu alvo? Vai no topo, né? Normal, de alvo e topo, alvo de operação vai sempre no topo na minha compra. Meu alvo vai estar lá. A gente chega lá? Não, a gente não chega lá. Então eu já teria falhado aqui na operação. Então, descemos aqui, vai bater na nossa média móvel, vou vender quando bater na nossa média móvel, vou vender aqui. Onde é que vai estar meu alvo? Lá embaixo. Fundo. Chegamos lá? Não, porque o mercado fechou antes, nem chegou lá. O problema com a média móvel é justamente pessoas usam ela como ponto de entrada. No momento que o preço volta na média, eles vão lá e compram. O problema com isso, cara, é que a média móvel ela não serve para te dar ponto de entrada, ela serve para te mostrar tendência. Esse é o objetivo da média móvel, de mostrar o movimento médio. A média móvel te mostra o movimento médio do mercado, não, ela não te dá um ponto de entrada. E de forma errônea, as pessoas acabam operando ela como ponto de entrada, que acaba gerando muito stop para muitas pessoas. É um dos indicadores mais simples, às vezes até já vem já plotado no gráfico, de repente se você tem alguma plataforma paga, e muitas vezes acaba o pessoal já se acostumando com ela. A utilidade principal da média móvel é ela te dá o movimento médio do mercado, a tendência, certo? E para analisar a tendência, a gente não precisa dessa linha aqui para saber que a gente está subindo, né? É só a gente analisar a força do mercado, analisar que a gente está tendo topos mais altos, fundos mais altos, então provavelmente a gente tem uma tendência de alta. Então por isso que eu não uso média móvel, porque se ela não vai me atribuir, se ela não vai me adicionar nada, ela não tem por que estar na minha frente, causando de repente, atrapalhando de repente alguma entrada. De repente, estou com a minha média móvel aqui, passando ali em cima. Eu vejo que estou vendo um ponto de entrada perfeito com base na minha análise, mas eu penso, putz, não, mas está muito perto da média. E se bater na média não voltar, e voltar, sabe? Então acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então por isso eu prefiro limpar e usar somente price action e análise técnica e leitura de candle. Fabiana, você aconselha esperar os primeiros 15 minutos do pregão para depois entrar? Olha, isso fica de acordo com cada pessoa. Às vezes eu entro logo. Eu nunca entro no primeiro candle, isso é certo. No primeiro candle eu nunca entro porque normalmente é loteria. Agora, após os 5 primeiros candles ou os 10 primeiros candles, pode ser que já comece a pintar pontos de entrada. Agora, se você está no M5, isso vai demorar um bom tempo. Por exemplo, se você está no M5, na verdade, desculpa, se você está no M5 e você esperar 15 minutos para depois começar a entrar, de repente não vai ter sinal nenhum para você, né? Agora, se você está esperando 15 minutos pelo M1, a gente vai ter já 15 candles que de repente pode te dar um sinal de compra ou venda logo na abertura do pregão. Por exemplo, aqui, 4 minutos de mercado dando sinal de compra. 4 minutos de mercado fazendo 4 passos. Certo? Fundo mais alto, topo sendo rompido pelo candle de força, 4 passos. Show. Agora, se você está no M5, de repente isso não acontece. Então, o que eu aconselho? O que eu aconselho seria você
primeiramente ter o seu plano de trade para saber onde que a gente vai estar abrindo, para aí sim definir se vale a pena entrar logo nos primeiros candles do dia, com exceção do primeiro, né? Nunca entra no primeiro. Se você opera exclusivamente pelo M5, eu acho que esperar 15 minutos não te daria muita informação suficiente, no caso do M5, porque seriam 3 velas, e 3 velas, de repente, não te dão muita informação do que realmente vai acontecer. Agora, se você, por exemplo, 15 minutos de abertura do pregão no M15 é isso daqui, no M5 é isso daqui. Aí você pensa, o que está acontecendo aqui? Hoje não tem muita ideia, né? Não tem sinal nenhum aqui. Agora, se você está no M1, aí pode ser tranquilo de operar dentro dos primeiros 15 minutos ou depois. Aí fica de acordo com o sinal que apareceu. O importante é aguardar o sinal, não definir um tempo que eu vou operar. Não vou operar, por exemplo, os 15 minutos do dia, os primeiros 15, porque se aparecer um sinal de compra perfeito lá, né, de repente possa ser o único sinal do dia inteiro. Então, é importante analisar o sinal, independente do horário que está aparecendo aquele sinal. Diego, quais as coisas mais importantes a analisar antes de entrar em uma reversão? O principal para você analisar antes de entrar em uma reversão é saber se a gente não vai estar muito perto dos 50% do Fibonacci do movimento anterior. Então, por exemplo, digamos que... Deixa eu pegar uma reversão aqui boa para mostrar. Digamos que aqui em cima a gente tenha pegado essa reversão, certo? Seu ponto de entrada seria após o candle de força, normal, tranquilo, já que seria o seu alvo lá embaixo. Stop, logo acima do ponto de entrada. Então, o principal para você analisar antes de entrar em uma operação é saber se o seu ponto de entrada não vai estar muito perto dos 50% do movimento exterior. Onde é que vai estar os 50% do movimento exterior? Aqui vai estar os 50% do movimento anterior. Dá para entrar? Dá para entrar porque está longe. O problema com muitas vezes a reversão é justamente isso daqui. A gente vê o sinal de reversão, está tão perto dos 50% que bate ali e continua subindo. E o que a gente achou que era uma reversão, na verdade era um pullback, para depois continuar o movimento, certo? Então o principal é não abrir um trade de reversão muito perto desse nível de 50% do movimento anterior do mercado. Agora, como você já tem o manual do trader, você vai identificar aqueles níveis de exaustão, isso começa a ficar mais fácil, porque você vai estar vendo a exaustão e você vai estar vendo a força saindo daquela exaustão para você identificar o seu ponto de entrada. É diferente, por exemplo, de você analisar com topo duplo, somente topo duplo aqui, né? A gente não tem necessariamente uma exaustão, é diferente dos exemplos do manual do trader. É mais fácil de identificar a reversão justamente com a exaustão. Gabriel Portes, você marca os suportes e resistência pelo fechamento do candle ou você usa sombra? Usa o fechamento do candle, Gabriel. O mais importante é usar o fechamento do candle. Algumas vezes eu uso as sombras e tal, mas o fechamento do candle significa business fechado, significa contrato na mesa assinado, né, onde o mercado fechou. Então ali é o nível de fechamento e de resistência do mercado. Onde ele passou assim e voltou, que lá não significa muita coisa. O que você pode fazer, como eu falei antes, nesses níveis de suporte e resistência, é marcar o fechamento e marcar a sombra também. E fazer aquilo que eu falei antes, né? Marcar aqui uma zona de resistência. E a gente perceberia, por exemplo, se a gente tivesse feito dessa forma, que aqui a gente já teria, por exemplo, um sinal de venda, com um candle aqui teoricamente de força dentro da nossa zona de resistência. Antes mesmo desse próximo candle aqui, né? Então, você marcando a zona, de repente, se a gente tem um pavio muito grande, aí você marca o pavio e marca o fechamento também. Agora, se é um paviozinho bem perto do fechamento, aí não faz muita diferença, aí marca só o corpo mesmo. Gabriel, no workshop aprendemos a leitura de candles, já aconteceu comigo de ver uma nuvem negra, eu entrar com operação de venda no fechamento, ele subir novamente, acertar meu stop, fazer novamente uma nuvem negra e descer definitivamente. Alguma dica? No caso, o sinal da nuvem negra, a gente vai ter lá o nosso candle de força, né, comprador lá em cima. E vai ter o candle de força vermelho, no caso passando da metade, né, do candle anterior. Nuvem negra, show, indicando venda.
o que você, alguma dica de repente que eu poderia dar para você sobre isso é justamente o que eu havia falado antes na sua pergunta sobre o candle de força ficar muito grande, o stop grande. Normalmente, na maioria das vezes, quando a gente tem um candle grande, o próximo candle vai comer um pouco desse candle. O que você pode fazer é justamente isso, cara. Esperar o próximo candle, né, nos sinais que usam candle de força, e esperar o próximo candle subir um pouco e você entrar de repente aqui em cima e ajustar o seu stop um pouco melhor, um pouco mais largo. Aí, à medida que o sinal for se desenrolando e começando a movimentar, e você vai lá e ajusta novamente. Aí ajusta certinho acima do sinal. Essa seria a dica, então. Apareceu um candle de força no sinal. Se você quiser ter a garantia extra, uma garantia melhor ainda, espera o próximo candle, que muitas vezes, se for de força, ele vai dar uma subidinha de leve, só para fazer um mini pullback entre os candles mesmo. De repente, fazer um inside bar ou algo desse tipo, e aí você entra com venda, né, nessa mini pullback dos candles.